Se você busca um notebook até R$ 4.000, provavelmente você se deparou com dezenas e dezenas de modelos. Por isso eu fiz para vocês uma lista com os melhores custo-benefício até nessa faixa de preço e que serve tanto para jogar, trabalhar e estudar. Fique tranquilo se você está um pouco confuso na hora de escolher o notebook, até porque provavelmente você se deparou com vários e vários modelos, desde com processadores Intel, com processadores AMD, com placa de vídeo integrada, sem placa de vídeo integrada e por aí vai. Além do mais, é muito difícil você escolher um notebook logo de primeira. É normal você ficar um pouco indeciso, até porque são R$ 4.000 nessa brincadeira. Então, sem enrolação, vem comigo que eu selecionei para vocês alguns notebooks até nessa faixa de preço e que roda tudo. Então, qual que é o primeiro notebook dessa lista? Seria o notebook da Lenovo IdeaPad 3 15 polegadas AMD. Eu encontrei aqui no site da Lenovo por cerca de R$ 2.760. Ele é um ótimo custo-benefício, já vem com o processador Ryzen 7. Então, quais que seriam as suas configurações? O seu processador é um Ryzen 7 5700U, ou seja, aquele terminado com U no final, ele é um processador mais voltado para trabalho e estudo. Ele vai ter um clock reduzido, o que acaba gastando menos energia. Porém, não deixe de ser um bom processador já com 8 cores e 16 threads. Então, se você gosta bastante de multitarefas, esse é o notebook recomendado para você. Ele já vem com uma tela 15.6 Full HD. A sua memória RAM são 12 GB, 4 GB soldado de 3.200 MHz e 8 GB soltos de 3.200 MHz. Seu armazenamento é um SSD M.2 de 256 GB, ou seja, você não vai sofrer com travamentos e com lentidão, até porque esse SSD é muito rápido, cerca de 1.500 MB por segundo de taxa de gravação e 1.800 de leitura. A placa de vídeo ela é integrada junto com o processador, é uma Vega 8, ou seja, 8 núcleos de processamento. É uma placa de vídeo que você vai rodar tranquilamente CSGO, se você curte esse jogo, em HD qualidade mínima em torno de 120 FPS. E só para vocês terem uma ideia, essa placa de vídeo integrada com essa configuração de Dual Channel 3.200 MHz, ela tem um desempenho bem similar à GT 1030 e à RX 550. Então não tem muito o que falar dele, é o primeiro notebook da nossa lista, vem coisa muito melhor por à frente, porém essa não é uma má opção pelo seu preço de hoje, nem R$ 2.800. Então se você pegou esse notebook, não se arrependa, porque ele é uma ótima opção. Agora partindo para o nosso segundo notebook, seria da marca Asus, e eu encontrei aqui no site da Amazon. Seria o notebook VivoBook 15 M150 2IA EJ252W, um nome bem difícil para ser dito. Ele já vem equipado com o processador Ryzen 7 4800H. E o que significa esse H no final? Significa que ele é recomendado para o público mais entusiasta, ou seja, para aquele que gosta de jogar e mexer com edição de vídeo. E ele vem equipado com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e a sua tela 15.6 Full HD. O seu preço está em torno de R$ 3.300, ou seja, uma diferença de em torno de R$ 600 comparado ao notebook anterior. Agora, na minha opinião, é mais viável você pegar o notebook anterior de cerca de R$ 2.800 do que esse, porque mesmo que esse processador Ryzen 7 é um pouco superior em quesito de processamento, ele perde em questão de placa de vídeo, porque a sua placa de vídeo integrada é uma Vega 7, enquanto o notebook anterior é uma Vega 8. Então o fator limitante desse notebook em questão de jogos seria a placa de vídeo e não o processador, porque ambos são 8 cores e 16 threads. Além do mais, ele perde também em questão de memória RAM, tanto em capacidade quanto em clock. Esse clock dessa memória RAM é menor. Mesmo assim, eu coloquei esse notebook porque dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o notebook anterior não esteja disponível. E essa não é uma má opção, porém o notebook anterior compensa mais. Agora sim, na nossa terceira opção, estamos falando de um notebook gamer. É um notebook equipado com Core i5 10300H, ou seja, de 10ª geração, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo dedicada GTX 1650 de 4 GB. Além do mais, ele vem equipado com SSD de 256 GB e o seu sistema operacional é Linux, porém isso não é um ponto negativo. Você pode formatar o computador rapidão em 5 minutos apenas assistindo esse vídeo do card. E o seu preço atual é de R$ 3.600, eu achei aqui no site da Americanas. Então aproveite que ele está num ótimo custo-benefício. A sua aparência já é gamer, entre aspas, é um notebook bem bonito, eu achei particularmente, e é da marca Lenovo, ou seja, é uma excelente marca também. Agora, qual que é a vantagem desse notebook comparado ao notebook anterior? Basicamente, o seu processador ele tem o seu single core, ou seja, seu processamento individual melhor do que o notebook anterior. A sua placa de vídeo é bem melhor também, questão de processamento, cerca de 2 a 3 vezes melhor que a Vega 7 e a Vega 8. Você vai rodar CSGO tranquilamente acima dos 200 FPS. Aí você me fala, beleza, mas ele vai perder em questão de memória RAM. Porém, você está equivocado, porque mesmo que o primeiro notebook tem 12 GB de memória RAM, vamos supor que a placa de vídeo integrada consuma 4 GB, ou seja, lhe sobram os mesmos 8 GB desse notebook, até porque essa placa de vídeo ela tem a sua própria memória individual. Então, se eu fosse elencar esse notebook
notebook como custo-benefício, ele estaria em primeiro lugar. Agora o nosso quarto notebook é o modelo da Lenovo IdeaPad 3i Core i7. Eu encontrei ele aqui na Magalu por cerca de R$ 3.600. Ele já vem equipado com Core i7 de 11ª geração, 12 GB de RAM 3200 MHz, SSD de 256 GB e uma tela 15.6 polegadas Full HD, o que é padrão para um notebook desse. Além do mais, ele vem com Windows 11 Home, o que você não vai precisar ficar formatando o computador na hora de comprar ele. E por que eu coloquei esse notebook? Porque basicamente, se você não achar nenhuma opção melhor até nessa faixa de preço, esse notebook é viável. Porém, caso contrário, tem opções melhores como citado anteriormente. E se você busca um notebook apenas para trabalho e estudo, exceto para jogos, esse notebook é uma boa opção, porque já vem com Core i7, 11ª geração e 12 GB de RAM. Então tome muito cuidado que esse notebook geralmente ele é vendido em lojas que vendem geladeira, ou seja, eles vão te passar a perna falando que é um notebook Core i7 e que roda todos os jogos. E eu chuto que no mínimo eles vão te oferecer por 6, 7 mil reais. Então se você não tem um certo conhecimento, fique esperto. Agora o nosso quinto notebook eu encontrei aqui no site da Kabum, já da marca Lenovo, o modelo Gaming 3i. E qual que é a diferença desse notebook para o da segunda opção? Porque eles são bem semelhantes em questão de configuração. A diferença é que esse já equipa um Core i5 de 11ª geração, que é pouca coisa superior. Além do mais, ele vem com 8 GB de RAM também, e a sua placa de vídeo é a mesma GTX 1650. Outra diferença é que ele vem com SSD de 512 GB, enquanto o da segunda opção vem com de 256 GB. A tela é a mesma 15.6 Full HD. E a diferença de preço é cerca de R$200, ou seja, esse está custando aproximadamente R$3.800. Inclusive, ele está em promoção aqui na Kabum. Então você deve estar se perguntando qual compensa mais, essa opção ou aquele outro notebook. Basicamente vai do seu bolso. Eu particularmente acho mais viável aquele outro notebook, porque mesmo que o seu i5 seja de uma geração anterior, a diferença é pífia e o seu valor é R$200 a menos. Aí você me pergunta, mas ele vem com SSD maior de 512 GB. Porém, com R$200 de diferença, você compra mais um SSD de 1 TB e você instala naquele outro notebook, ficando com mais de 1 TB em SSD. E vale ressaltar que ambos os notebooks aceitam mais um slot para SSD ou para HD. Então fique disponível se você quiser fazer futuros upgrades. E um ponto que é muito particular, eu achei aquele outro notebook um pouco mais bonito. Claro, não tem uma diferença tão significativa, porém isso é uma observação a ser feita. Agora o sexto notebook, nós já estamos chegando perto dos R$4.000. É para quem tem realmente bala na agulha. Novamente nós estamos falando do notebook da Lenovo, o mesmo modelo Gaming 3, porém agora com Ryzen 7 5800H, aquela versão H que é destinada para jogos. Ele vem com 8 GB de RAM também, novamente aquela GTX 1650, SSD de 256 GB, que é um ponto negativo nesse modelo considerando o preço, e a tela 15.6 Full HD. E qual que é a diferença desse Ryzen 7 para o i5 anterior? Basicamente o i5 anterior é 6 núcleos e 12 threads, e esse Ryzen 7 é 8 núcleos e 16 threads, o que dá um desempenho um pouco superior, cerca de 15 a 20%. Além do mais, a sua diferença de valor é apenas R$100 a mais. Esse está na faixa de R$3.900. Então novamente vai do seu bolso. Se você tem um pouco mais de dinheiro, pegue esse notebook, porque você não vai se arrepender. É um Ryzen 7 já de 5ª geração, ou seja, a sua última geração, e com uma 1050 você vai rodar tranquilamente os jogos. E novamente também está em promoção na Kabum. E vamos supor que você queira gastar totalmente os R$4.000. Qual que é o upgrade que eu recomendo para você? Basicamente seria mais um SSD de 512 GB ou de 1 TB, depende do seu bolso, e também mais um módulo de 8 GB ficando com 16 GB. Aí esse notebook estaria perfeito, pronto para rodar tudo e aguentar tranquilamente mais 2 ou 3 anos pela frente sem problema nenhum. Agora o sétimo e último notebook também encontrado na Kabum, da marca Acer, o modelo Nitro 5. Ele já vem equipado com Ryzen 5 5600H, um ótimo processador bem semelhante ao citado anteriormente. Ele já vem também com Windows 11 Home, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD e também novamente uma placa de vídeo GTX 1650. A sua tela é 15.6 polegadas Full HD. Pessoal, e dá uma olhada nesse notebook, realmente ele é muito bonito, a sua aparência chama bastante atenção. Ainda mais porque ele tem LED, né? Ele aumenta cerca de 100% de desempenho só com esses LEDs instalados. E qual que é a vantagem desse notebook e a sua desvantagem comparado ao anterior? A sua desvantagem é que o seu processador é um pouco inferior, esse aqui é um Ryzen 5, enquanto o anterior é um Ryzen 7, porém a diferença é mínima. Além do mais, ele já vem com 512 GB de SSD, que seria a sua vantagem. E também a sua tela é 144 Hz. Então esse notebook ele é destinado para você que quer jogar CSGO. Você vai ter uma taxa de atualização maior e isso dá uma certa vantagem contra o seu inimigo. Então esse também seria um ótimo custo-benefício visando o seu preço.
Pessoal, agora as minhas considerações finais sobre esses notebooks. Basicamente, uma das melhores opções, segundo a minha opinião, seria esse notebook Core i5 11ª geração. E por que eu acho que ele seria uma ótima opção? Porque ele já vem com 512 GB de armazenamento, Core i5 de 11ª geração e uma 1650. O seu preço está em R$ 3.800, o que lhe sobram cerca de R$ 200 comparado ao seu orçamento. Agora, a minha segunda opção, se eu fosse escolher, é quase um empate técnico na verdade. Seria esse notebook Core i5 10ª geração. Também vem equipado com uma 1650, porém com 256 GB de SSD. E o seu preço é um pouco inferior, cerca de R$ 3.600, ou seja, uma diferença de R$ 200. Além do mais, ele é bem bonito. E na minha opinião, o notebook que menos compensa a sua aquisição seria esse, um Core i7 com uma placa de vídeo integrada Intel Iris, o que não compensa porque ela é muito fraca. Eu só coloquei esse notebook porque, como eu citei antes, dependendo da data, esse pode ser a melhor opção. Mas dentre hoje, eu não escolheria esse notebook. Então foi isso, pessoal. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Faça suas escolhas por livre e própria vontade. E se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja ele algum feedback sobre o vídeo, algum ponto negativo ou positivo, ou alguma ideia de vídeo, se vocês querem ver novamente alguma lista como essa, ou sobre os melhores notebooks custo-benefício até uma faixa de preço, ou sobre computadores, montagem de computadores e afins, deixe aqui no comentário que eu vou acatá-lo. E também deixe o like e se inscreva, porque isso é uma forma de me motivar e de crescer esse canal. E muito obrigado pela sua atenção, até um próximo vídeo.